Se tem alguma coisa que o gaúcho ele se orgulha é das suas raízes e das suas tradições. E um dos maiores orgulhos feridos passa pela capital, Porto Alegre. Porto Alegre ela tem virado uma fuga e um desprezo pelos próprios gaúchos e os próprios porto-alegrenses. E por que que isso está acontecendo? Sendo que Porto Alegre é uma das capitais mais importantes e mais históricas do Brasil. E não, isso não tem nada a ver com as questões das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. Isso já vem acontecendo há algumas décadas. Algumas pessoas ainda vêm vivendo num estado de negação, de saudosismo, enquanto as novas gerações estão chutando balde, criticando a cidade e indo embora. Algumas pessoas ainda vivem na teoria da conspiração, vivem nos grupos de Telegram, de WhatsApp, dizendo que a culpa da cidade estar se perdendo é pela falta de filho, falta de natalidade, que isso não é uma verdade, porque senão Florianópolis e João Pessoa não teriam crescido bastante. Mas por que que está acontecendo? Por que que Porto Alegre foi do auge ao caos? Eu sou o Fê do Explora Brasil e hoje eu vou te ajudar a entender o que está acontecendo com Porto Alegre e eu quero te fazer uma pergunta muito importante que vai te ajudar a responder. Por que que uma pessoa ela tem hipertensão, pressão alta? Eu vou te dar alguns segundos para você pensar e provavelmente você vai me dar algumas respostas. Bom, você pode dizer que uma pessoa ela tem hipertensão porque ela come muita comida muito salgada, ela é uma pessoa muito estressada, ela é uma pessoa sedentária, ou seja, pode ser uma questão genética, alteração genética. Os pais dessa pessoa já tinham pressão alta e ela passa a ter pressão alta também. Tudo isso são várias questões que levam uma pessoa a ter hipertensão. Não é só uma doença, não é só o estresse, é a soma de várias coisas. Então, por que que isso tem a ver com Porto Alegre? Porto Alegre, ela não tem uma causa única, ela é um multifator, não existe nada no mundo que dificilmente é uma única, ela é uma causa multifatorial. Se você pegar Porto Alegre entre o censo de 2010 e 2022, você vai ver que ela teve uma queda de 5% na sua população. Ela passa de 1.400.000 para quase 1.300.000. Então ela tem uma queda. Mas por que que as pessoas estão indo embora de Porto Alegre? Bom, existe três realidades. Você tem uma bolha de pessoas vivendo em condomínios, vivendo uma realidade paralela. Uma parte da população vivendo uma realidade verdadeira, que precisa trabalhar, ganha pouco, precisa se sujeitar a um transporte caótico para ganhar pouco, trabalhar 30 dias. E uma parte da sociedade porto-alegrense vivendo com o chapéu de alumínio na cabeça, dizendo que a culpa é da falta de filhos, né? Vivendo numa realidade paralela do WhatsApp, do Telegram, das pessoas, dos falsos especialistas na internet. Porto Alegre é uma cidade que ela é autossuficiente, ela é uma cidade rica. Ela tem apenas, como você pode ver no gráfico que eu estou mostrando para vocês com os dados oficiais, ela tem uma dependência de apenas 41% de tudo que entra nos cofres da prefeitura, ou seja, 59% é oriunda da própria cidade, ou seja, ela é uma cidade autossuficiente. Só que ao mesmo tempo que ela é autossuficiente, ela é uma cidade endividada. No último ano, ela teve praticamente ali um orçamento no caixa de 10 bilhões e 400 milhões, mas gastou 11 bilhões e meio. Então ela vem com um saldo negativo de mais de 1 bilhão. E como você pode ver, ela é uma cidade que nos últimos 4 levantamentos, que são dados oficiais, ela está endividada. Praticamente 2 anos, 2023 e 2024, ela fecha praticamente com um déficit de 1 bilhão. Então ela não é uma cidade que tem dinheiro para gastar com você. E se não bastasse só isso, ela é uma cidade, o futuro das próximas gerações é preocupante. Quando a gente olha para o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é medido, nós vemos que o Brasil, todo mundo sabe que o Brasil não tem uma educação pública de qualidade. E aí, no primeiro ciclo, que geralmente os 2 primeiros ciclos do ensino fundamental, ela tem a participação do município. Então você vê na educação
educação fundamental inicial da primeira à quinta série, o Brasil ela tem uma pontuação de 5,7, enquanto Porto Alegre tem 4,9. Praticamente um ponto abaixo da média brasileira, que já é ruim. Enquanto isso, você vê o estado, as escolas nesse período com uma pontuação de 5. O município de Porto Alegre, 4,7. Ela consegue ser pior do que as escolas estaduais. E eu já mostrei aqui que as escolas estaduais, principalmente no ensino médio, em Porto Alegre, em outros vídeos que eu já coloquei aqui no canal, é muito ruim. Então, ou seja, ela consegue ser pior do que a média brasileira e pior do que a média do estado. Quando você vai para a educação do ensino fundamental final, que é o último ciclo antes de entrar no ensino médio, Porto Alegre tem uma nota de 4,1, no Brasil 4,7, 0,6 abaixo da média brasileira. O estado 4,1, o município 3,8, praticamente um ponto a menos do que a média brasileira. As próximas gerações elas estão comprometidas. A educação básica de Porto Alegre, nós estamos falando de Porto Alegre aqui, a escola municipal está comprometida. A escola estadual já é ruim, a municipal consegue ser pior. E aí você me fala assim, Fê, então a saída seria pagar uma escola particular. Poderia ser, mas aí a gente vai olhar para os dados do trabalho. Porque para você bancar uma escola particular, você precisa de dinheiro. E como que é a situação do trabalhador, da pessoa que ela não está no condomínio, ela não está nas duas bolhas, né? Ela está na bolha real que ela precisa trabalhar. Ela não está na bolha dos condomínios fechados, que vive bem, e ela não está na bolha do condomínio do chapeuzinho de alumínio do grupo do WhatsApp, que o problema da cidade é a falta de filhos. Bom, Porto Alegre tem 660 mil trabalhadores formais. Só que desses 660 mil trabalhadores formais, 25% deles têm que viver com um salário de R$ 2.130. O salário mediano na cidade é de R$ 3.149. O que é o salário mediano? É você pegar 50% das pessoas e dividir no meio. Ou seja, 50% dos trabalhadores da cidade de Porto Alegre vive com apenas 3.149. Comparado ao resto do Brasil, é um valor que é interessante, é maior do que os outros, certo? Só que 25% da população trabalhadora dos empregos formais tem que viver com R$ 2.130. E aí mostra que Porto Alegre é uma cidade desigual, porque aqui a gente consegue ver que o salário mediano em números são 2 salários, 23, enquanto uma parte da população tem um salário médio de 14,1. O que isso significa? Qual que é a diferença, Fê, do salário mediano para o salário médio? O salário médio é quando você pega o salário de todos os trabalhadores formais e divide por todos os trabalhadores. O salário mediano é quando você pega o valor do meio, que ele é mais fidedigno, né? Ele é mais próximo da realidade. Significa que tem pessoas que estão ganhando muito e estão distorcendo a média. Porque se você olhar só para o salário médio, tem pessoas ganhando aí em torno de 14 salários mínimos, que daria aí uma boa grana. Enquanto a 50% da população vive com 2,23. Então tem uma parte distorcida. Então a gente começa a entender que a Porto Alegre é uma cidade que ela é dividida. Por isso que você vê muitas pessoas vivendo numa realidade totalmente paralela da maioria das pessoas. Quando a gente olha para a maior empregabilidade dentro da cidade, ela é do setor público, a administração pública, defesa e seguridade social, que dá em torno de 164 mil trabalhadores. O segundo, que é mais próximo da maioria das pessoas, porque essa parte da administração, ela não é da administração pública, ela soma as pessoas que trabalham no governo federal, governo estadual e municipal, tá? E aí, dentro da população que a gente pode, entre aspas, dizer uma população normal, que é a do comércio varejista, 70 mil pessoas ganham 160, os números estão pequenininhos aqui, R$ 2.195, próximo daquilo. E qual que é o problema disso?
Porto Alegre, segundo o levantamento do site da Gazeta Zero Hora, Porto Alegre tem a quinta cesta básica mais cara do país no mês de maio, aponta o Diese. O valor é de R$ 870,62, um aumento de 7,24% em relação ao mês anterior. Se você ganha R$ 2.100, R$ 2.200 aí do varejo, R$ 870 vai só para você comer o básico por pessoa. Vai sobrar quanto aí? Faça as contas. Vai sobrar em torno ali de, vamos arredondar ali, 1.400. Não vai sobrar nem isso porque você tem os descontos, né? Você tem um desconto, então vai sobrar ali uns R$ 1.000, vamos colocar assim. Sim, o aluguel também está bastante caro. Então, se você também paga aluguel, eu fiz um levantamento aqui através da internet, a média do metro quadrado na cidade gira em torno de R$ 41, com tickets médios que variam de 1.100 em bairros mais afastados, ou seja, pagar 1.100 de aluguel em bairros mais afastados e até R$ 9.000 em áreas nobres. E aqui mostra onde que são os bairros com um metro quadrado mais caro. Jardim Europa, Três Figueiras, Rio Branco e Bela Vista, em torno de R$ 78,00 e R$ 58,00 um metro quadrado. Onde que é mais acessível? Campo Novo, Chapéu do Sol, Sarandi, Rubem Berta. Vai variar ali entre R$ 1.100 e R$ 1.300. Essa alta expressiva foi de 18% em 12 meses, 18,4%. Seu salário ele teve um aumento de 18%. Então isso começa, você vê que não é falta de filho, né? As pessoas elas vão para cidades mais próximas, muitas vezes na região metropolitana de Porto Alegre, vão para a Serra Gaúcha. Se ela pode trabalhar remota, ela vai embora, porque ela ganha um salário no varejo, que é o segundo maior empregador, de R$ 2.100. E ela tem que pagar R$ 870 de cesta básica para poder sobreviver. E aí o que sobra? Ela precisa pagar aluguel. Sobra o que se ela ficar doente? Sobra o que para os estudos? Sobra o que para ela investir nela? Aí as pessoas falam, por que as pessoas não querem trabalhar ganhando pouco? Ela prefere muitas vezes ela ficar na internet. E por que esses bairros são tão caros assim? Por que a prefeitura não investe? Tem um vídeo muito interessante falando sobre a Cracolândia em São Paulo. Como que a Cracolândia ela é lucrativa. Se você quiser entender sobre isso, vou deixar o link aqui em cima no card para você entender sobre a Cracolândia. Dos 10 maiores empregadores, 5 ganham um salário médio mediano ali em torno de R$ 2.600, ou seja, 50%. Comércio varejista, dentro do estado, ela paga na posição 57, ou seja, 57 cidades dentro do estado do Rio Grande do Sul pagam melhor. No Brasil, 408 municípios pagam, ela está na posição 408, significa que 407 municípios pagam melhor no varejo em cima de uma capital, que nós estamos falando, a capital importante, Porto Alegre, que não é uma capital do sul do Brasil, né, que vocês muitas vezes falam que é só o Nordeste que pagam mal, não é verdade? E aí quando você pensa em setor de tecnologia, você pensa em TI, que é o setor de tecnologia, ela tem um QL, que é o coeficiente de localização, que eu já expliquei para vocês em vários vídeos, que significa... O que significa 2,45 de QL? Significa que na média de todas as cidades, no setor de TI, ela é 2,45 vezes mais do que a média de outras cidades. Ela é a quarta no estado, com um salário melhor, e a posição 25 no país de salário. Ela não paga tão bem assim, nem no próprio estado e nem dentro das próprias capitais. Então o cara que se forma, ele vai trabalhar em outra cidade, ou então ele vai trabalhar para o exterior. E aí a gente vê que a população de Porto Alegre, ela tenta fazer alguma coisa, ela teve uma renovação da Câmara de 50% na última eleição. Mas o prefeito é o mesmo em 2 eleições seguidas. Então eu não entendo muitas vezes aqui as pessoas reclamam da política, mas colocam muitas vezes o representante. Tá bom, é importante você votar sim, certo, no seu vereador, porque é ele que vai fiscalizar o prefeito, aprovar as leis, né?
E aí quando a gente olha para a questão o trabalho público dentro da cidade, nós temos quase 16 mil trabalhadores municipais. São 15.800 trabalhadores municipais, né? A gente vê aqui cargos comissionados, 1.187. Bastante, né? Por que é o cargo comissionado? É aquele de livre nomeação. É aquele cargo de confiança. Então ele tem um salário mediano de R$ 5.207. Trabalhadores concursados são 13.276, com um salário mediano de R$ 4.742. Significa que quase R$ 500 ali o comissionado ganha mais. Então é melhor você ser puxa-saco do prefeito, puxa-saco do vereador, que você vai ganhar um pouco melhor. E aí nós temos essa discrepância entre os valores de comissionados e concursados. E aí Porto Alegre, ele começa a viver um outro problema, que é o problema da violência, da insegurança, que muitas pessoas vivem numa outra realidade, porque, por exemplo, assim, se eu não precisar sair de casa, eu vou achar meu bairro tranquilo. Agora, quem precisa ir para trabalhar, quem precisa pegar ônibus, sair de madrugada, voltar à tarde, vai achar o bairro perigoso. Então nós vamos ter duas pessoas que moram no mesmo lugar que vão ter visões completamente diferentes. E aí, um dado internacional, que é a taxa de homicídios, que ela é medida a cada 100 mil habitantes, que é um dado oficial aqui do IPEA, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança do último levantamento, mostra que o Rio Grande do Sul vive um estado de certa violência. Enquanto o Brasil ele tem em torno ali de 23 homicídios por 100 mil habitantes, Rio Grande do Sul tem 22,9, praticamente a mesma coisa. E a cidade de Porto Alegre, 17,4. É um valor bem alto. Provavelmente isso daqui nos próximos anos vai, porque não é em tempo real. Eles fazem uma auditoria. Porque não adianta você ficar pegando lá os valores lá que é liberado pela prefeitura, pelo governo do estado, né? Que muitas vezes precisa de auditorias, porque não é o que acontece aqui, pelo menos não em Porto Alegre, mas muitas cidades, que nem em São Paulo, entram como mortes, como que é o nome? Que não em uma classificação, mas que seriam mortes não identificáveis, mas na verdade foram homicídios. Então você vê a taxa quem viu o vídeo de São Paulo vai entender, vê a taxa de São Paulo bem lá embaixo, que são os registrados, enquanto os estimados são lá em cima, que é feito um cálculo matemático em cima de vários tecnologias de inteligência artificial para chegar nesses valores. O que a gente chamaria de maquiar, né? Não acontece isso em Porto Alegre. Mas Porto Alegre, nos próximos anos, provavelmente isso vai aumentar, porque nós vemos aí bastante chacinas acontecendo, principalmente em 2026. Então esses dados vão aumentar. Então Porto Alegre, ela vive um impasse muito grande dentro da sua própria cidade, do seu próprio orgulho gaúcho. Enquanto algumas pessoas têm vontade de retornar ao saudosismo de Porto Alegre, outras pessoas querem passar bem longe. Então, não é só uma causa que faz Porto Alegre ter caído do auge ao caos. É uma série de coisas. É a educação pública que vai mal, é o setor de trabalho que paga mal, é o setor de dívidas que você acaba a cidade se endividando no negativo e não tem dinheiro para investir. É uma folha de pagamento que muitas vezes é alta, é uma cidade que é violenta, que tem bastante homicídios. É isso que faz as pessoas irem embora e procurarem outras opções. Quer mais informações sobre cidades e análises? Vou deixar o vídeo aqui do lado que eu fiz com muito carinho para vocês. Te vejo lá.